empreendedores e empreendedoras, está no ar o podcast do Mundo Empresarial. Esse podcast é muito bacana para falar sobre histórias de empreendedorismo, histórias de sucesso deste segmento que é tão importante no nosso país. Né, Samuel? Exatamente, André. Isso aí. Mais uma edição, mais um episódio do podcast Mundo Empresarial. Tá tão bacana hoje. Hoje tem até aqui na hora que abrir a geral, tem um spoiler de quem tá aqui com a gente hoje. É uma pessoa, pra mim, uma pessoa muito especial, né? Ela já dei spoiler que não, é uma pessoa. Ela é uma pessoa muito especial. Durante o podcast eu vou contar o porquê que ela é tão especial. Isso mesmo. Mim. A gente vai descobrir o porquê. Lembrando mais uma vez que aqui na técnica nós temos o Lucas Quiles no áudio e nas piadas ruins, o Aldo Filmes no cochilo e na câmera do corte, a Bia Manauara, querida Bia Manauara e suas tatuagens, e a nossa amiga que eu não decorei o nome. Você decorou o nome? Não, mas... Eu tenho um sério problema. Mas qual é seu nome? Nícia. Aí eu não vou esquecer. A Nícia que trabalha com alimentação saudável. Nossa próxima convidada, hein, Nícia? Muita gente tá precisando de alimentação saudável. É melhor alimentação saudável ou tomar sibutramina? Eu também acho. Que bom. Tá aí a galera aí que toma sibutramina sem receita, viu, galera? Fica a dica, tá, galera? Fica o recado. Da droga. Nós temos também quem, Samuel? Nossos patrocinadores. Isso mesmo, nossos patrocinadores, o Grupo Aprisco, pessoal muito bacana, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o que eles fazem, e também o Grupo Marcato. Grupo Marcato, que você acompanhou a história algumas semanas atrás. Verdade. Teve o Grupo Marcato, participou aqui, que foi uma história muito bonita de empreendedorismo, bacana, né? De trabalho, e eles têm também um projeto deles social muito legal, que ajuda pessoas em vulnerabilidade. O Transformando Vidas. Transformando Vida. Muito legal. Então, dando sequência aqui no nosso podcast, sem mais delongas, vamos falar com a nossa querida convidada. Nossa querida convidada. Aliás, que honra, viu? Ela é filha de pais nordestinos, de uma família de 5 irmãos. Nossa entrevistada adotou Salto como a sua cidade querida, desde muito pequena. Salto de Itu. Exatamente. Salto aqui, próxima a Itu, vá. Próxima a Itu. E de família cristã. Ela afirma que a música ela foi um instrumento crucial para uma importante mudança em sua vida. A nossa convidada de hoje é a coach vocal e empresária Leili Camargo. Leili Camargo. Seja bem-vinda. Muito boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu estava muito na expectativa que você viesse. Como eu falei, né? Ela é uma pessoa muito especial. Hoje uma amiga, né, André? Hoje ela é muito especial para mim, sem puxação de saco aqui, porque agora aqui nesse podcast que tanto falam do meu grupinho musical, que toca em casamentos, debutantes, velórios, que casamento e velório é a mesma coisa. Eu tenho, né, essa parte musical e eu canto nessa banda, Samuel. E só que eu sempre tive, assim, um pouco de receio de cantar. Sempre tive receio, nunca achei que minha voz era boa, a minha voz é rouca, eu achava feia, eu falava, minha voz é de taquara rachada, falava, não sei o quê. Eu fui, o Aldo, que está aqui, inclusive, foi quem me indicou ela, cara, foi o Aldo que indicou, assim, né, é verdade. Fui lá e ela, na primeira aula, ela já avaliou a minha voz, já me passou uns exercícios e ela me mostrou, enfim, com 35 anos, que eu poderia cantar. Que eu cantava assim. Mas a partir de então, eu parei de ter medo de cantar. Eu te conheço há um tempo, realmente você teve sempre esse preconceito um pouco com a sua voz, né? De achar que não era boa. Eu achava que a voz. E agora você se achou? Eu gosto muito, eu não acho que eu sou o melhor vocalista do mundo, obviamente, eu acho que todo mundo tem que ter humildade, né, mas eu confio muito mais, eu sei que eu não tô passando vergonha, pelo menos, eu tô... E aí, Lili, o que você tem pra falar sobre isso? Ele descobriu que a voz não é taquara rachada, não, porque até isso ele aprendeu. Até ela me ensinou que eu falei, minha voz é taquara rachada, ela me ensinou. Bom, mas o assunto não sou eu, né, eu só tô aqui colocando, isso pra mim, só finalizando, isso pra mim é muito importante, porque eu sou músico desde criança, sempre sonhei com música, gosto muito. E a voz, cantar é uma coisa que eu sempre gostei de cantar. Então, como eu era... Isso vem de bullying, né, na verdade. Quando eu era moleque, era muito zoado por causa do sei o quê, da voz rouca, não sei o quê. Então, ela veio e ela botou uma pedra em cima. Então, hoje, assim, o fato de eu cantar hoje com mais leveza e confiança... segurança, né? É graças a ela. Então, a Leili, pra quem já tá vendo esse podcast, já saiba que se você quer cantar, ou se você quer falar, tem vergonha da sua voz, tem uma pessoa aqui que vai falar pra você que não é bem assim. Que você vai poder confiar. É importante falar. Bem, já que eu ia começar por um outro tema, mas já que começamos falando a respeito da mudança que você teve na tua voz através do trabalho da Leili, fala um pouco pra gente como é que funciona. Tem gente que não sabe como que é um trabalho de uma coaching vocal.
Isso, as pessoas confundem realmente muito coach vocal com professor de canto e até um fonoaudiólogo, né? É Uma verdade, fonoaudióloga. Então, hoje a gente saber o que é muito importante. Então, a fonoaudióloga, ela vai trabalhar em parceria com o otorrino e dentro de um diagnóstico clínico, né? Então, calo, pólipos, fenda vocal. Então, ela faz a área clínica. Ela também faz a área artística, mas geralmente elas gostam muito de fazer a área clínica. O professor de canto, só professor de canto, ele vai fazer, vai pegar o aluno e aí vai fazer aquele monte de vocalize que a gente vê na internet, que é acostumado. As pessoas fazem um montão de BR, um montão de OO, e às vezes não sabe a definição para que é cada exercício. E o coach vocal? O coach vocal, ele é a pessoa realmente do meio. Ele vai trabalhar na voz, não só no vocalize, mas também vai trabalhar a área anatômica dessa laringe. Então, ele vai fazer a junção do artístico com a anatomia para que esse músculo sempre fique saudável e tenha uma longevidade vocal. E também trabalha começa na preparação, por exemplo, de um trabalho de música autoral ou cover, aí trabalha na preparação e depois na pós-produção. Então, a gente faz toda a trajetória com esse cantor, realmente montando o que é essa voz, qual que é essa identidade sonora, o que esse cantor espera dessa voz. Sim. Essa voz está pronta para aguentar determinadas quantidades de shows, por mês, 30 show, ou 4 horas de show. Então, a gente vai mapear todo esse cantor, vai direcionar ele e fazer um treinamento específico para ele. O professor de canto também, ele é muito interessante, porque eu comecei como professora de canto, né? Uhum. E eu uso hoje as duas vertentes. Para com o cantor. Ele também é muito importante também nessa área. Por quê? Porque toda a área de afinação, toda a área de preparação, articulação, volume da voz também é trabalhado ali. E o coach potencializa isso. Por isso que ele vê a voz como única. É uma voz de cada vez. Bacana. Então, quando nós falamos de um coach vocal, assim, pelo menos pra mim, acho que talvez até pra muitas pessoas, você só pensa no cantor, né, no músico e tal, mas um jornalista, um locutor, às vezes ele procura por um fono, né, mas ele pode procurar por uma coach vocal. Pode procurar, exatamente. Por quê? Porque ela é a treinadora da voz. Então, ela vai ver quais as suas dificuldades, o que você precisa, e ela vai potencializar isso. E, claro, se observar, através da avaliação, que tem alguma coisa na sua voz, é ideal que passa com otorrino. Aliás, eu sou muito fã de trabalho de otorrino, inclusive, o meu otorrino é o Dr. Reinaldo, que atende a maioria das estrelas, e que ele é específico de voz cantada e falada. E passar com o Dr. Reinaldo, a gente tem toda a noção do que é realmente esse instrumento chamado voz. Porque muitas vezes a gente não tem noção do que é esse instrumento, e por isso, por não conhecer, acha que é só falar, acha que é só cantar, e não é. Esse músculo precisa ser treinado, malhado. Então você também é cuidada. Sou! É Reinaldo do quê? Reinaldo Iazaki. Muito legal. Não até é mesmo o nome dele. Não é o que fez o Canta Comigo? Isso, ele tá lá no Canta Comigo. Ele sempre usa uma borboletinha. Que legal. Que é a marca dele. Samuel conhece todos os artistas. Samuel conhece todos. Samuel, pra quem não sabe, ele faz assessoria pra uma artista muito, muito legal que tem aí no Brasil. Eu não vou falar o nome, vocês que desculpem. Não, é uma ex-apresentadora infantil. Não é ex nada. Ela tá aí ainda. Tá aí. Ex-apresentadora infantil. Infantil pode ser porque, digamos que ela já não tá mais infantil. Exatamente. Mas ainda está em cima, tá no auge, viu, querida? Isso que ela tá falando é muito legal, porque aqui pro podcast eu uso aqui, ó. Tem a minha bolsinha aqui, ó. Aqui, o close, cadê o close? Aqui, ó. A bolsinha Muita Voz da Leili. E aqui tem cada dia ela vai dando um item novo pra você aquecer a voz. Legal. E eu uso pra aquecer a voz pra fazer o podcast, eu uso para aquecer a voz, eu uso, às vezes, quando eu acordo com a voz meio esquisita, para vir trabalhar mesmo, porque a gente faz muita reunião, conversa com funcionário. Falo o dia inteiro. E eu faço também, venho fazendo aquecimento, às vezes faço inalação, o povo fica dando risada aí, que eu fico com a inalação, do nada aparece com o negócio aqui. Mas é muito importante, então, além dessa parte musical, né,
Samuel, essa parte pra você cuidar da sua voz é muito importante. E isso que ela falou de a pessoa aguentar 4 horas, já teve dias que eu aguentar fazer 2 shows, assim, com a voz da mesma forma, já com esse acompanhamento. Então, agora, eu sei que a gente tem que ir pro lado empresarial, mas eu tenho minhas curiosidades também, André. Você, por exemplo, você faz quantas horas de show, normalmente? 3,5. Pois é. 3,5, ainda você se divide com o seu lado empresarial. Agora eu fico pensando, Neili, o artista que faz o quê? 30 shows no mês. Como é que é isso, gente? Eu faço 4, 5 no mês. Né? Tem que cuidar muito, porque a voz, ela fica dentro de um corpo. Então, o corpo tem que ser muito bem cuidado, de estrutura física mesmo, fazer uma atividade física, uma natação, mas a laringe, porque ela também está dentro de um corpo. E quando a gente acaba não tendo esse cuidado, aí vai perder a voz, vai ficar rouco, não vai conseguir fazer 30 shows. Aí entra as ditas bebidas, tal, não sei o quê. E aí não tem aquele tempo de descanso da voz. Dormir bem é muito importante, né? Então, treinar a voz não é só pensar, vamos lá treinar, não. É treinar o seu corpo como inteiro. O seu corpo é um instrumento. A nossa voz, ela vibra no corpo inteiro. E tanto bebida quanto cigarro só ajuda a estragar a voz, né? Não fumem. Bebida, mas o Lucas tá aqui tá de prova. Antes eu gostava de tomar um golinho de uísque cantando. Eu não tomo nada mais no show. Isso aí, parabéns. Não, parabéns. nada. O povo vem, a gente tocou agora esse mês aí, teve um monte dessa festa de São Patrício, tudo que é lugar que a gente tocou foi São Patrício. Vieram com um monte de chopp verde pra mim, eu não tomei, não tomo. Aí, só falta parar com o cigarro, né? Agora que ele vai e vem com esse cigarro. Que eu vou, às vezes eu dou uma fumadinha, depende do estresse, depende quando tá nervoso, tal, aí você fuma um cigarrinho e tal, mas não é uma regra, não fumo todo dia, sabe que eu não fumo todo dia. Não é todo dia, mas não é viciado. Não fumo todo dia, viu, amor? Não briga comigo. Isso. Mas olha, vamos entrar um pouquinho na história de vida. Na história, é muito bacana, né? Eu tenho essa curiosidade, ela já contou um pouquinho pra mim, mas a gente entra na aula lá, a gente, né, então assim, o que eu sempre quis chamar ela aqui pra ela contar essa história, a história de empreendedorismo dela, como começou, de onde veio, o que ela fazia antes, eu sei que ela fazia outra atividade antes. Como é que foi, Leili? Como é que foi pra você... Como você resolveu mudar? O que você resolveu fazer? Como foi antes? Como que a música entrou e virou um negócio? Então, você sabe que nós somos aí em 5 lá na minha casa, né? 5 irmãos comigo. Irmãos. Então, é 3 meninas e 2 meninos. E por ser de uma determinada religião, né? A gente, já de pequenininho, todo mundo tocava. A gente tocava tudo flauta doce, aquelas flautinhas. Tem algumas pessoas que falam assim, aquelas flautinhas Mardita, eu acho. Porque apita, né? E aí lá em casa era 5 flautinhas. Imagina, em casa tem uma que o meu bebê fica brincando lá, ele adora. E a gente começou, por ser cristão dentro da igreja, a aprender esse instrumento. Então toda criança tocava. E foi ali que nasceu mesmo o meu contato com a música. Tanto é que tem foto minha, assim, muito pequenininha, com 5 anos, 6 anos, em cima de uma cadeira cantando já. Então, mas veio desse lado de igreja. E aprendendo um pouco sobre a nossa história familiar, eu descobri que vem do meu bisavô também, que tocava, que gostava de artes. O meu pai tocava nos bailes, quando ele morava lá em Ceará. Ele tocava triângulo, zabumba. Que legal. E minha mãe conta que ia buscar ele, gritando horrores no baile, pra ele ir embora, cuidar dos filhos. A Lívia tá voltando um pouco pra você. Aí minha mãe conta isso. Então, existe, né, a história familiar musical. E é interessante que de toda a família, primo, prima, eu fui a única realmente que virei artista no sentido assim de música mesmo, formada, com formação. Eu fui a única. Eles, os meus primos, meus irmãos tocam, mas não levaram como profissão. Eu perguntar se os irmãos também tinham. Mas todos também têm um lado musical. Tem um lado musical, mas eles não foram para essa área, só eu mesma. Legal. E Leili, falando de família, né? Você teve uma infância muito marcante, que dirá talvez até um pouco delicada, né? Fala um pouco sobre a sua infância em Salto, que eu li que você morou por um tempo na maior favela de Salto, né? É verdade. Me fala um pouco sobre como... Então, na época, o meu pai, ele era pintor, né? E logo que a minha mãe me teve, eles tiveram que voltar para Fortaleza. E por conta mesmo de não conseguir
ficar na cidade e tal. E aí eles voltaram para pedir ajuda da família. E aí lá também não deu certo. Meu pai resolveu vir para cá de novo. Então meu pai construiu, desconstruiu, construiu de novo. E esse negócio de empreendedor vem do meu pai. Por nunca desistir. E naquela época ele já trabalhava de pintor. Então ele tinha a própria empresa dele, fazia o recolhimento de lá da, acho que como chama? INSS? Ah, sim. E eu lembro daqueles carnês, essas coisas aradas, sabe? Sim, o carnezinho. E aí, quando a gente voltou de Fortaleza pra cá, a gente morou nessa favela. Porque a ideia do meu pai era morar lá, não pagar aluguel, para que a gente construísse. E aí, nós já estávamos em 3. Lá nessa favela, né? Que daí já nasceu o Jonas. E então, tudo começou ali. Então, não era fácil, né? E por quanto tempo você morou ali? Nossa, nós moramos ali, acho que uns 10 anos. 10 anos. Uns 10 anos, né? Bastante tempo. Bastante tempo. E aí a gente foi crescendo, daí veio também a Leide, e eu lembro o Thiago muito novinho, meu irmão mais novo. E aí, nessa lida de construção, eu me lembro que, para ajudar o meu pai, a minha mãe fazia pão caseiro. A gente saía vender esses pães na rua, para os vizinhos, porque como é favela, assim, ela ligava o forno, aquele forno enorme, que cabia aquele 6... Ai, que delícia. Acabando de sair, assim, passa a manteiguinha. Isso. E aí a gente saía ajudar minha mãe para vender, e sempre tem isso muito em favela, a gente vende-se tudo. Nós vendíamos juju. Então vamos dizer que você, tipo assim, desde pequena já aprendeu o ofício do trabalho, né? Vendendo do trabalho autônomo, né? E do trabalho autônomo, de você fazer, você ir vender, você ir atrás de cliente. Que é muito louvável, aliás, né? Tipo, já é uma veia empreendedora aí. Lembra daqueles carrinhos de Yakult lá atrás? Yakult. Eu lembro. Acho que vocês não vão lembrar, mas eu lembro. 98, minha mãe, ela recebia em casa, até hoje, aliás. Sim. Isso, aí eu adorava quando passava na rua. Aí minha mãe já aproveitava, levava o pão, que levava o juju, que levava... Então, assim, virou um comércio. O juju que eu não sei o que é. O que é o juju? O juju é tipo sacolé. Tem lugar que é sacolé, tem lugar que é juju, né? Juju, sacolé, tem lugar que é din-din. Sorvete, sabe? Geladinho. Exatamente. Na minha terra é geladinho. Na minha terra é juju. A minha é juju também. Lá em São Carlos. Lá em Sorocaba é geladinho. E aí a gente colocava tudo aquilo e saía a vender. Então, no horário que não era da escola, a gente saía a vender. E com 9 anos, eu já estava no conservatório de Salto. Que legal. E eu ia com a minha irmã mais velha, que tinha 14 anos. Então, a gente ia tudo pro conservatório. Mas partiu de você, Lely? Eu quero ir pra música desde porque 9 anos, né? Como é que foi isso? Olha... Eu sempre tinha um negócio com a arte, assim. Eu nunca fui a menina, por exemplo, de brincar de boneca. Nunca fui. Não. Eu era a menina da arte, do experimento. Então, se eu via aquela boneca não servia mais, eu queria a bicicleta do meu irmão. E eu lembro que na nossa religião, tipo, a menina andar de bicicleta era um pecado mortal. A menina jogar fubeca era um pecado. E eu queria uns trem tudo diferente. Então, eu levava xingo, beliscão, porque eu não era do padrão. Pra eles, fora do padrão. Entendo. Eu não era aquela garota, né, do padrão. E a música sempre comigo. E como que eu percebi isso? Porque eu sempre estava na igreja, no meio dos músicos, dos ensaios, de ensaio de criança, bandinha. Então, eu tinha 9 anos, eu regia a bandinha rítmica da igreja, que era um monte de prato, bumbo, aí dava pras criançadas, eu ensinava as criançadas a bater certinho no tempo. Que legal. Eu deduzo até que seja ou a congregação ou a Assembleia de Deus, Assembleia. né? Assembleia de Deus. Pelo coral e tal. A Assembleia de Deus. Então eu cresci dessa maneira e eu não me via assim, fazer outra coisa. Não, música, não tinha como. O dia inteiro, cantando, tocando, pegando instrumento. A igreja foi uma influência, então. Muitos, né, músicos são descobertos. Isso é muito legal. Eu não sou uma pessoa que frequenta igreja, mas eu acho muito legal, assim, dessa parte. Tem muitos músicos excelentes que saem da igreja, que começaram na igreja. Quando eu ia na missa, quando eu era criança e ia na missa, eu lembro que eu não tava nem aí pro padre, eu ficava vendo a banda.
Criança eu já ficava vendo a banda. Eu lembro até hoje da banda da igreja de Santo Antônio, pequeno, lá de Sorocaba. Ficava lá vendo a banda, ficava vendo. Isso já era, então, quem tá na música já tem muito disso. Já desperta esse interesse. E com 9 anos eu ganhei um violão do meu pai. Como a gente ficava trabalhando com a minha mãe e tal, esse negócio, aí ele deu um violão pra mim e um saxofone pra minha irmã mais velha. Ai, que legal. Eu tocava saxofone. E com o trabalho dele lá, de pintor, com a empresa dele, isso. Olha só. Aí meu pai construiu a nossa casa e meu pai morou com a gente 6 meses porque ele veio a falecer de um acidente ele pintava, né, esses andames e subia. Houve um curto elétrico e aí essa lixadeira pegou toda a roupa dele e tal, e aí ele veio a falecer. Então meu pai morou com a gente nessa casa que a gente ia ajudar, levar tijolo, sei lá, essas coisas aradas. 6 meses. Caramba, ele, tipo, 10 anos morando numa favela. A casa que ele tanto batalhou pra construir, ele ficou nela há pouco tempo. 6 meses. E o teu pai foi uma figura e com certeza até hoje, muito importante na sua vida, né? Muito, muito. E foi através dele que ele ensinou esse negócio de nunca desistir. Tá difícil? Não, vamos arrumar o caminho. Vamos persistir, vai por aqui, tenta de novo. Que legal, vem dele isso, Vem dele. E eu lembro que na época, sabe essas texturas que hoje é tudo modinha de parede? Meu pai fazia na mão. E isso há anos atrás, há 20 anos atrás. Vai. Mas... Você tá com 15 agora, né? Aliás, um bolão aqui. Já vamos entrar... A gente vai revelar no ar ou não? Não, vamos, claro. Ela não tem problema. Eu também não teria, não. Com a idade que ela tem, ela tá zerada. Bem, né? Mas já ela fala, vamos deixar só. Eu não tenho problema em falar, que eu tenho 30 e meio. Eu tenho 30 anos e meio. Sei, deixa 30 e meio saber disso. E aí foi daí, na verdade, que surgiu a música e meu pai, não tenho dúvida que ele foi o grande incentivador nosso da música, e quando ele veio a falecer, nós continuamos ainda nessa lida. A minha irmã mais velha tinha que ir comigo pro conservatório, voltava, daí eu já tinha aprendido o caminho nessa época, que eu já estava com 13 anos, e o que era engraçado é que é assim, eu tinha que ajudar a minha mãe, mas eu também tinha que ir pra música e tinha que estudar. Então, eu fazia tudo muito, muito cronometrado, porque eu não largava a música. Pra dar conta de tudo. E novinha, né? 13 anos. E foi o meu primeiro emprego, na verdade, de 13 anos, foi de empregada, há 1 ano, na casa de uma pessoa. Depois eu fui trabalhar nessas oficinas de costura, sabe? Porque são horários flexíveis, porque eu não queria ficar o período inteiro, porque tinha as coisas da minha mãe que a gente mudou nessa casa nova que vendia, e tinha o conservatório que eu tinha que ir. Então era assim... eu preciso trabalhar, mas daí eu passava as horas para as pessoas, sabe? Ai, que louca. Mas isso mostra um senso de organização. Cara, eu já negociava horário. Olha só, proatividade, ela queria atingir um objetivo. Eu já negociava horário. Mas me admira muito nova já ter essa habilidade e tal. Mas isso, eu acredito que tem sido do incentivo da venda, desse negócio de ir fazer, né? Pegar dinheiro muito cedo, esse tipo de coisa. E você ia conciliando tudo. Segunda a sexta você estudava, então. Segunda a sexta estudava. E fim de semana também trabalhava. Trabalhava. Teve um lance do mercado também que você trabalhou, trabalhei, né? Na época, não, até hoje, né, não se pode trabalhar, e aí eu queria entrar no mercado, e aí ele falou assim pra mim, não, então você venha trabalhar, aí fica aqui na fruta, sábado e domingo, e aí se alguém passar, né, enfim, conselho tutelar, e sei lá, na verdade não era conselho tutelar, era juizado de menor. Nossa, eu sou dessa época também, eu lembro disso. E você se escondia? Aí se escondia, mas nunca bateu lá, né, porque eu era mais alta, magrona, alta, então acaba que passava, né? E então eu trabalhava ali pesando frutas de sábado e domingo para ajudar em casa no sustento da família. Bonita, né? Como a história de muitos, né, Leili? Que garra. E seus irmãos assim também tem esse mesmo lado empreendedor, forte? Tem, hoje todos eles são empreendedores, eles têm o trabalho deles, mas tem outros paralelos, né? Mas todos eles trabalham
Isso vem do pai, gente. Esse negócio de trabalhar é meu pai. Meu pai e minha mãe. Deixou de herança. Culpado disso aí é meu pai e minha mãe. E foi E assim, depois de 13 anos que eu fiquei nesse negócio de conservatório, eu me formei em flauta transversal com 16 anos no conservatório. Muito cedo. E aí eu me formei, fiquei 4 anos em Salto estudando canto lírico pra eu conseguir passar em Tatuí. E aí eu fiz flauta. De todo músico, né? Eu fiz flauta transversal, terminei flauta, fiz canto lírico. E aí eu falei, agora eu vou prestar Tatuí. E aí eu já tinha terminado o 3º ano, tudo. Com 23 anos eu consegui passar em Tatuí. Você foi precoce em muita coisa, né? Tipo... E eu acho que não, você acredita? Se bem que 23 foi a idade que eu comecei também minha faculdade. Mas o Conservatório de Tatuí, acho que era algo que você almejava muito, né? Muito, muito. E assim, eu estudei, um negócio na minha cabeça era assim, cara, eu preciso estudar, porque eu não vou pra lá 2 vezes, tem que ir pra passar. Na minha época era muito difícil, era 11 vagas e tinha 400 inscritos. Meu Deus. Eu passei um dia inteiro para fazer a prova, porque você tem que ir e ficar, porque é prova de banca. Então, você faz a prova oral e a prova escrita. Então, você tem que cantar alguma coisa e aí depois você vai para uma sala para fazer a prova escrita de aptidão. Então, tem as coisas de música, né? Então, ela vai falar sobre divisão de música, qual que é essa nota, o que você tá escutando e você vai anotando no papel. Então, você passa um dia inteiro lá em Tatuí para você poder fazer a prova. Eu fiz também. Você fez? Você fez, né? Fiz violão lá, mas quando eu entrei tudo, mas eu não me encontrei, não gostei. E tem vários amigos meus que tem isso. Puxa, desculpa. Tem muitos amigos meus que tem vários conhecidos que também tem muito isso, eu já vi, assim, às vezes não... Eu já era mais de outra pegada, eu queria tocar guitarra, eu gostava de blues e tal, e não era muito o que tinha, né, então assim, mas eu lembro disso daí, foi realmente, eu lembro que estudei que nem era molequinho, tinha uns 14, 15 anos. Eu fiquei 9 anos estudando lá. Eu ia perguntar o tempo que você ficou. Mas é muito tempo, quase para estudar medicina, é muito tempo, 9 anos. Mas estudando, trabalhando, conciliando tudo também, mais uma vez. Conciliando tudo. Você morava aqui em Salto? Morava em Salto, eu viajava pra lá. Mesma coisa. Daí eu já tinha terminado o 3º ano, né? Terminou o 3º ano e aí eu falei, o que eu vou fazer da vida? Vou entrar numa loja. Entrei numa loja. Fui negociar na loja. Horário. Mais uma vez. Horário e salário. Horário e salário. Porque eu não podia trabalhar de sexta-feira, porque eu consegui colocar todas as minhas aulas de Tatuí na sexta-feira. Então eu ficava estudando das 9 da manhã às 7:30 da noite. E às 8 eu pegava o ônibus pra voltar pra Salto. Nossa. 3 horas de busão, gente. É muito longe o negócio. 2, mas é isso mesmo. 3 horas de busão. Aí eu negociava. Mesma coisa. Entrei na loja, negociei que de sexta-feira eu tava em Tatuí. E aí eu vi que ali ia começar a dar BO. E no meu 1º ano, logo mesmo da loja, eu comecei a fazer enfermagem à noite. Eu fiz auxiliar e técnico de enfermagem. Não, como assim? Você viu que é da BO? Você viu que a música... É porque... eu trabalhava com as filhas da dona. Tá. E por que a Leile não trabalha de sexta? Tá privilegiada porque... Então, eu falei, então se eles toparem, se eu conseguir ficar 6 meses, eu já paguei quase 6 meses de enfermagem, de auxiliar de enfermagem. Então, e aí foi isso que eu fiz. E eu fiquei trabalhando, e aí já pagando o meu curso de auxiliar de enfermagem. E logo que eles me mandaram embora, eu já estava como auxiliar de enfermagem, eu consegui um trabalho. E daí tinha as folgas 12/36. Fiz um currículo, entreguei no Projeto Guri. E nas minhas folgas eu dava aula de canto coral no Projeto Guri. Deus, 1001. Agora, a enfermagem... Dormia? Pra quê? Dormia? Meia-noite às 4, gente. Pra quê? Agora, a enfermagem veio como um possível plano B, já que tem esse conceito de que música não dá grana, não dá... Então, no meu caso, eu queria dinheiro pra eu conseguir me manter, pra eu não ficar dependendo da minha mãe e viajar. Era só por isso, porque eu sabia que eu ia ser professora de música. Eu fiquei, dessa idade de 23, gente, até 7 anos, eu fiquei 7 anos dando aula no Projeto Guri.
7 anos. Na época, eu tinha 2 salários. Eu tinha um salário de auxiliar de enfermagem e o salário do Projeto Guri. E não mata trabalhar, viu? Ninguém morre de trabalhar, não, tá bom? Ainda mais nesses serviços. Ah lá, assim, fica de a dica, ar-condicionado. fica o recado, né? Ela. Ninguém morre, não. É. E eu vivia a minha vida, ajudava em casa, tinha como ajudar em casa. Dentro de tudo isso, gente, eu gosto de falar o seguinte, que enquanto muitos preferem estar em boates, barzinho, festinha, gastando dinheiro com isso, eu gastava dinheiro de outra maneira, gente, eu investia, não gastava. Tá? Eu investi em conhecimento. Já tinha outro lado empreendedor aí, né? Porque, e eu tinha na minha mente assim, se eu trabalhar de auxiliar de enfermagem à noite, fechou. Porque o salário é o dobro, e eu vou conseguir de dia, 12 por 36, um dia sim, um dia não. Eu posso muito bem viver de música e começar a montar as coisas que eu quero, porque eu me via dando aula, eu me via dentro de uma sala, mas eu não me via fazendo isso pro outro, eu via isso pra mim. É isso que eu te perguntar, se você pensava nisso num negócio seu, com estrutura e tudo mais. Tudo. Então, eu sempre, eu trabalhei, mas eu pensava lá na frente, hoje eu tô fazendo isso, mas depois eu vou estar fazendo de outra maneira. E aí eu terminei o auxiliar, fiz o técnico de enfermagem, porque ganhava daí R$1.000 a mais, e trabalhei também. Aí foi numa época que eu saí do Projeto Guri, só fiquei de técnica de enfermagem, porque eu fazia 2 turnos, de manhã e à noite, que é o tempo que eu fiquei em Tatuí. Quando eu saí de Tatuí, aí vai eu, a bonita, fazer licenciatura em música. E foi a partir de licenciatura em música que eu falei, agora chega. Agora eu vou abrir meu negócio. É aí que eu queria saber. Como é que foi isso? Como é que você chegou? Eu conheço o negócio dela, eu queria saber, eu tenho curiosidade de saber como chegou ali, como é que você montou aquela sala linda. Nessa época que eu tava terminando licenciatura em música, eu falei, não, agora eu vou precisar sossegar, porque eu viajava muito. Eu trabalhava em Dayatuba e ficava indo pra Tatuí, trabalhava em Araçariguama, dando aula pras crianças de canto coral. Eu falei, agora chega de viajar. Então eu viajei muito. E aí eu falei, não, agora eu vou aquietar. Aí eu falei, vou montar uma sala pra mim. E aí, imagine os meus amigos de escola, de faculdade, e eu tive a honra de reencontrar eles. Eu estudei com alguns em Tatuí e a gente se encontrou no seu UNSP, depois de anos, na licenciatura em música. Você é louca! Agora que você tá conseguindo, você tem que dar... Não, eu vou trabalhar sozinha. Como? Eu falei, vocês vão ver. Aí eu terminei, eu montei a sala. Eu montei a sala 17 de dezembro de 2015 e a sala tava prontinha. Olha só. 2015, mesmo ano que nós começamos. A gente começou um pouquinho antes, começamos em fevereiro de 2015. Mas no mesmo ano. Eu comecei a montar a sala em julho, antes de terminar a faculdade, dia 17 eu inaugurei. Nossa, o sonho realizando, né? Opa. Ali naquela sala mesmo. Não, era uma salinha bem pequenininha, 3x3, toda branca. E foi ali que eu comecei. E aí eu pegava todo mundo, tanto alunos de voz, né, de canto, eu ainda não tinha as especializações, então eu dava aula de professora de canto e de musicalização infantil. Então eu tinha o horário todo preenchido de aluno. E como que você viu essa questão como negócio, assim? Porque eu conheço muita gente na música que não entende o business da música, assim. Às vezes acha, eu vou tocar, eu vou ganhar ali meu cachê, eu vou dar aula e tudo mais, e acaba que às vezes a pessoa fica estagnada. Como que você viu além disso? Você falou que veio do seu pai e tal, né? Mas você viu além, porque quando você for montar seu negócio, você teve que visar lucro, visar quanto você ia cobrar e tudo mais. Até mesmo para as pessoas que estão ouvindo, assim, como que você estruturou isso, né? Porque a gente já conversou aqui com um construtor, com um dono de restaurante, com tudo. Mas nessa parte musical, digamos que porque eu sou daquela galera que ouvia do pai. Isso aí não dá futuro pra ninguém. Isso aí não dá futuro. A música não dá futuro. E você mostrou que dá. Que dá futuro, sabendo trabalhar, dá futuro. É muito legal essa pergunta, assim, que eu nunca pensei nisso. Mas, primeira coisa que vem à minha cabeça é assim, eu penso diferente. Eu nunca quis ser parecido com alguém.
E eu sempre olhei o trabalho do outro e assim, o que falta naquele trabalho que poderia ser melhor naquilo, naquela... É a visão do empreendedor. Né? Então, quando eu vim para a área da música, a primeira coisa é assim, primeiro que todo mundo ensina igual como escola, e eu não queria uma escola. Eu queria um local onde a pessoa olhasse aqui e falasse, uau, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, aflorasse isso, sabe, desabrochasse isso. Então, eu sempre tive essa visão para o meu negócio. Acontece que como eu peguei todo mundo por conta de condições financeiras, e eu já trabalhei com criança a minha vida toda, então eu falei, então eu pego as crianças porque as mães trazem, e aí eu vou ter um dinheiro legal e vou investindo naquilo que realmente eu quero, porque o meu negócio era a voz. E olha que interessante, eu olhava para a voz de uma maneira já diferente, porque não é possível que eu só vou para fonoaudióloga para tratamento, ou eu só vou para o professor de canto porque eu não sei cantar. Tem uma brecha aí. Tem. Então, onde é que está a arte? Quem que trabalha com arte na voz? Quem que modela essa voz para falar? Quem que modela a voz desse empreendedor para essa voz casar com o empreendedor desde roupa, a fisionomia dessa pessoa? Por que essa pessoa abre a boca e não vende? Por que ela acha a voz dela incubando assim pra dentro? Ou por que ela acha essa voz nasal, meia criançada, bonitinho, aí eu quero vender o meu produtinho? Olha, ela tocou num ponto que eu sempre falo, aqui, que às vezes é o vendedor com a voz muito infantilizada, que não passa uma credibilidade. Isso. E tem a ver então, né? Você faz esse media training também, né? Eu tava falando outro dia, até acho que não sei se com você ou com o Beto, que é o nosso outro sócio, um beijo, Beto, você que está nos assistindo aí, sobre o trabalho de media training dela, que ela faz em cima disso. Tá vendo como é a lacuna de muito mercado bacana, que ela achou e tem, viu? Olha, a gente trabalha com produção de vídeo aqui, tem uma galera que fala, mas minha voz, não sei o quê. E eu percebi isso dos cantores. Porque, olha que coisa louca. Você canta? Ai, mais ou menos. Não, mas por que você veio aqui, então? Não, eu queria melhorar minha voz. Já passou com um professor de canto? Já passei com fulano, Beltrano, não sei quantos cantos. E por que fica querendo continuar tendo aula de canto? Nem a pessoa sabe que ela não quer aula de canto. Ela quer alguém que olhe para ela, que faça ela se redescobrir. Qual a identidade dela? Ela tem um diamante. Como é que eu faço esse diamante brilhar? Porque ela vai viver a vida dela inteira tendo aula só de canto e não vai fazer nada? E ela não vai ver um trabalho daquilo. Por isso que as pessoas desistem. Sim. Mas chega aqueles que acreditam que canta, mas não tem como transformar em diamante de jeito nenhum. Chegou eu lá, ué. É isso aí. Não, mas você canta, meu filho. Tô falando quem não canta. É assim, é difícil quem não canta hoje, né? Quem não é musicalizado. Acontece que as pessoas querem pressa disso. Então, cantar é como tocar piano. Cantar é como tocar violão. Mas como a gente aprende por espelhamento, então eu escuto e eu acho que tá certo, eu vou repetir. Mas não tá certo. Porque a gente tem que trabalhar cérebro, corpo e voz. No cérebro, eu tenho que pegar aquele som e codificar ele e ver realmente que som que é. Transportar isso pro meu corpo e pra laringe. Então, esse processo que é demorado do aprendizado. Porque como eu aprendo pela cópia, então, sabe aquele músico que toca de ouvido? Toca de ouvido, só sabe 3 notas? Sim. É a mesma coisa na voz. Então, quando a gente vem estudar, demanda-se um tempo maior. E às vezes a pessoa não tem a paciência de passar. Mas todo mundo que fala e que escuta muito bem, não tem nenhum déficit, nenhuma deficiência auditiva, ele consegue cantar com o tempo. Porque tem aquele lance você ouve muito certo artista, certa música, você quer cantar no mesmo tom, da mesma maneira. Porque deve ser muito engraçado, André. Aquele cara que chega, eu fico imaginando a Lady lá com o fone, assim, ouvindo o cara mega desafinado, você fala, meu Deus, aqui o trabalho vai ser grande, viu? Isso acontece, mas a primeira coisa é situar ele do que é cada som. Porque para ele não tem noção que o som sobe, que existem notas mais graves, notas agudas. Então, quando a gente desenha isso para ele e o cérebro entende, ele vai embora. Então, é só, sabe questão de ajuste? Ajustar. As pessoas têm muita dificuldade de entender que a sua voz não é igual do cara que você é fã. Né? E aí quer cantar igual, quer copiar, acaba que sofre, né? E às vezes destrói a voz até fazendo isso, né? Isso, exatamente. Mas é o espelhamento, a gente aprende por espelhamento. Esse é o primeiro passo. Mas depois vai ter que treinar mesmo o instrumento como voz, não tem jeito, né? Como instrumento. E falando em instrumento, tem uma história curiosa que eu vi, que você, tudo bem, a pessoa andar num ônibus com um violão, tal, um violino, sei lá,
Mas piano? Não é verdade isso, né? É verdade, era um teclado. E você ia pra lá, aquele tecladão grandão. Sabe aquele teclado de loja 100, gente? Vocês lembram que ele ia até hoje? É o que você tem até hoje? Pô, aquele lá é muito pesado, velho. Tá. Aquele lá é muito pesado. Eu sei qual que é, acho que é o que o meu filho tem lá, o Heitor tem um desse. É grande, é grande. Ele tinha acho que 2 ou 3 oitavas, assim. É igual do Heitor. Ele é grande. Grandão. Isso. Aí eu carregava ele, porque eu dava aula de canto coral. Então eu colocava ele nas costas ia no busão. Já era. Já era nada. Aconteceu alguma situação engraçada já? Batia nos outros. Meu Deus, já pensou? Eu sou desse, tabanado. Meu Deus. Imagine eu voltando no busão, 6 horas da tarde. Um troço daquele tamanho. Não tem jeito. Então, assim, a pessoa já olha pra você de cara feia, porque a pessoa não entende que até é meu trabalho, viu? Eu tava trabalhando igual vocês. Não entende. Pô. Mas o instrumento de trabalho. Tá indo pra noite, isso aí. Tá indo farrear. Até ninguém entende, gente. Não. E aí, daí bate. Você pede desculpa, faz cara feia, mas fazer o quê, né? Aí você tem que segurar, Você tem que segurar na sua frente, você segurar lá naquele negócio pra não cair no ônibus. Pô, da vida. Mas é verdade, isso aconteceu. Cada situação, né? Cada perrengue, né? Cada perrengue. Quem ela é hoje, né? Pois é, então o legal é que você vê como a gente sempre fala aqui de empreendedorismo, né? E você vê como a pessoa, quando ela tem a chavinha virada, que eu falo, que é aquela coisa do empreendedorismo, que não tem problema quem não tem, né? A gente Isso precisa mesmo. de todo mundo, né? Todo mundo. E só que ela tem já essa coisa de enxergar uma lacuna. O que o mercado não tem? O que o mercado não oferece? Então é uma prova viva de como é um empreendedor, né? E isso é muito legal. Então você achou essa lacuna e de fato ela tá falando aqui, eu tô ouvindo e falo, puta, é verdade, ela faz exatamente isso mesmo. E você preencheu essa lacuna hoje, você vê que sim? Então, aí eu parei com todos os infantis e falei assim, agora deu, agora eu só vou ficar com voz. Aí eu fui buscar a especialização. Por que acontece? Quando a gente vai estudar canto popular, é tudo uma única linguagem, é dentro de um contexto pequenininho. Quando a gente vai estudar canto lírico, é tudo muito erudito e tal. E aí eu queria o meio disso. Eu queria o meio para todas as vozes. Então, a voz do André, por exemplo, vamos falar da voz do André. Uma voz potente, mas um cara do blues, um cara do jazz, um cara que navega muito bem num falsete, que navega muito bem num grave, né? Eu queria essa amplitude, esse dançado da voz. Então, fui fazer especialização. Então, eu fiz fisiologia da voz, eu fiz especialização em voz cantada e falada, com ênfase em back vocal, para entender. Fiz coach vocal. E tudo isso por quê? Para a gente trabalhar dentro da fisiologia da voz, com a voz propriamente como som instrumento. E a gente juntar isso e ver tudo isso. O que funciona cada músculo, cada componente da nossa boca, o que acontece? Então, o que acontece para esse vendedor ter essa voz anasalada, essa voz infantilizada? Então, eu fui buscar isso. E a última coisa que eu ainda estudo é neurociência e a voz, porque tudo está conectado dentro daquilo que foi colocado sobre você. E aí você passa a acreditar naquilo e não acredita realmente quem você é. E aí eu fui trabalhar exatamente aí, trabalhando cérebro, corpo e voz. Eu ia perguntar se ela já tinha parado de estudar. Não. Mas nela, né? Ele tem um jeito que não vai parar nunca. Eu gosto desse negócio. Por isso que é tão referência no que faz, né? E olha, gente, pra você que tem o interesse, né, de trabalhar com a tua voz, seja a área qual for, você vê, até vendedor, qualquer esfera. Tem ali o trabalho da Leili, muito bacana, e vai aperfeiçoar a sua voz, vai até fazer você render mais, gerar mais frutos aí no seu ofício, no seu trabalho, né, Leili? É muito legal, é muito importante isso, é muito importante. Tem pessoas que trabalham, falam muito, todo mundo que eu converso assim aqui no trabalho da produtora e eu vejo que usa muita voz, eu já falo do seu trabalho, logo uns vão te procurar aí. Isso aí. Mas às vezes é corretor imobiliário, outro dia eu falei, o próprio Medina. O Medina é um parceiro nosso da SF Chips que teve aqui um dia e ele tava meio gripado, ele tava meio rouco no dia que ele veio gravar. Aí eu fiz o Lavox com ele aqui, com um canudo comum, assim, cara, ele falou, legal isso aqui, hein, cara, não sei o que, fica... Além de tudo, tipo, teve uma vez que eu tava mega gripado, tinha que cantar, aí eu falei, me ajuda, o que eu faço?
Mas eu lembro uma situação assim, que no outro dia você tinha que cantar, ou no mesmo dia que você estava... E aí ela me passou umas coisas, eu tava zero. É isso aí. Zero. Então, pra quem tá, às vezes, professores... Minha mãe sofreu muito, minha mãe deu muito tempo aula, ela sofreu muito com voz, ela teve problema. Então, professores, palestrantes, advogados, todo mundo que tiver, e às vezes a pessoa que precisa também trabalhar essa parte de media training, né? Você faz isso também, né? Essa parte da pessoa conseguir falar no vídeo. Isso mesmo, faço todo esse trabalho. A gente alinha a voz da pessoa ao negócio dela. Muito bom. Essa é a menina dos meus olhos hoje, que é a comunicação para grandes empresários, CEOs, empreendedores. Por quê? Porque o mundo virou digital, principalmente depois dessa pandemia. Completamente. E aí tem muita gente que acaba se perdendo nisso. Por quê? Porque ela não tem uma boa comunicação. Na verdade, não é que ela não tem. Nunca ninguém sentou para ela para explicar. Que tudo existe um porquê e que tudo comunica. Tudo comunica. Sim. Aí a gente vai lá e alinha. Que demais. Agora eu fico imaginando os inúmeros testemunhos que você deve ter, assim, os relatos, experiências. E assim, Lely, de todos os concertos, de todas as aulas, de tudo que você ministrou, viveu, qual foi a situação assim que você considera a mais marcante? Sabe, um caso que você fala, poxa, me emocionou, me tocou, foi importante para mim. Eu regi um coral do Projeto Guri que foi muito desafiador. O Projeto Guri, ele trabalha desde crianças de 6 anos a 18 anos juntas. E é um problema arrumar repertório onde uma criança cante e uma adolescente cante. E aí, eu vendo tudo aquilo, eu falei, eu vou montar um negócio aqui. Porque eu poderia ter corais separados. Eu não gosto desse negócio de separado, sabe? E aí eu falei, não, cara, tem que cantar todo mundo junto. Até porque o montante é muito bonito. Eu tinha 70 crianças. Nossa. Aqui, tu... Nossa. Você tá reclamando da conta de um, André? 70. 70. E aí eu lembro que era um concerto e a gente fez eu preparei a Pantera Cor-de-Rosa. Que legal. Aí as crianças pequenininhas ficavam fazendo prato. E os demais faziam em 2 vozes toda essa passeata aí da Pantera Cor-de-Rosa. Isso me marcou muito. E a gente viajou com esse coral, foi cantar em outros projetos Guri, e as crianças se sentiam o máximo. Porque, primeiro que um ônibus não dava, a gente ia em 2 ônibus, às vezes 3 ônibus quando ia todo mundo, então chegava aquela avalanche de criança. Meu Deus. E tinha 3 pessoas que me ajudavam a colocar as crianças em ordem, porque foi o auge naquele ano do coral daqui de Itu, a forma com que eu criei, por isso que me marcou tanto, porque eu sou uma pessoa muito humana, e para mim não existe a exclusão, para mim existe o conceito de vamos adaptar. Tanto você queria todo mundo junto sempre. Sempre. Que legal. Vamos adaptar. E escolas, quando eu dei aula também, assim, mas tem inúmeros. Eu trabalhei com uma criança que já tinha um diagnóstico bem complicado de esquizofrenia. E eu lembro que eu cheguei para dar aula, a diretora falou assim no primeiro dia, você quer a monitora? Porque fulano, assim, eu falei assim, não precisa. Você quer que fique na sala? Eu falei também, não precisa, pode deixar. E aí, quando eu dava aula de música, ele ficava debaixo da minha mesa. Ele ficava assim, debaixo. E eu dava aula de música e um dia eu falei pra ele assim, vem aqui, né, e dei a flauta pra ele. Tudo bem dele não tocar, mas ele se sentiu tão importante que ele fez a mãe comprar a pasta pra ele e comprar uma flauta pra ele. Daí ele chegava e ele fazia assim pra mim. Que legal. E aí a diretora às vezes aparecia assim na porta e falava assim, tá tudo bem? Tá tudo bem. Olha só, você abriu mão de uma monitora que ele teria por direito e você conseguiu trazer ele pra perto. E aí, no final do ano, ele subia no palco, se apresentava com a gente. Olha. E assim, ele ficava muito, e a mãe, assim, o olho da mãe vinha. Imagina o quanto você marcou na vida dele, muito. né? Imagina o que ele tem quanto de memória ele marcou disso. na sua vida e você marcou na vida dele. E pra eu sair desse colégio foi uma coisa doida, porque eles queriam que eu ficasse e depois que eu montei o espaço, daí eu saí mesmo. De todos, e só fiquei no meu espaço, né, mas de música, lindo, empreendendo. Né, tá vendo? A história dela é muito bacana. E obviamente porque envolve música também, então eu sou suspeito pra falar. Suspeito, mas... Você é musical, você não pode falar. Então, exatamente. Então, mas assim, daí você foi, depois disso, daí você tava numa sala menor, daí você já foi pra aquela sala
que hoje é uma sala muito bonita que você tem lá, Isso. ou não? Teve mais etapas aí? Naquela casa que eu atendo hoje, era uma outra sala, também que não era tão grande quanto aquela, e aí depois eu fui comprando equipamentos, eu fui atendendo. Sabe aquela história do nada? Que na verdade não é do nada. Eu acredito muito em Deus e em universo e que leva o seu nome. E aos poucos isso foi tomando forma, esse meu trabalho. E uma das primeiras pessoas que eu atendi que não era famosa era a Kemily Santos. Na época ela tinha 500 seguidores, hoje ela tem aí milhões, assim, eu nem sei falar quantos que ela tem no canal do YouTube. Cantora gospel. Uhum. E aí ela tava vindo pra Itu, gravar aqui em Itu, e ela perguntou numa live dela se tinha alguém, se tinha algum professor, se podia acompanhá-la, e aí eu comecei a conversar com ela. E eu que fui buscar ela no aeroporto, levar. É legal e aí essa foi história. o nosso primeiro contato, e eu já estou com a Kemily Santos há mais de 7 anos. E olha que hoje ela é uma referência da música cristã, né? Da música gospel. Que bacana. Falando até em nomes, né, famosos, que alguns eu sei que você pode falar, outros não, mas do que você pode falar, uma delas é a Kemily Santos, cantora gospel. O Decris, que também é muito bacana. Bia Sosek. Isso, a Bia Sosek é a maior sanfoneira do Brasil. Maior sanfoneira do Brasil. Mateus e Cristiano, que é uma dupla sertaneja, uma né? dupla sertaneja. Aí, né? Isso, vem agora com um lançamento incrível, incrível. Vocês não podem perder. E vem Bruno, do Bruno e Marrone, cantando com eles. Nossa! Olha! Legal. Feat especial. Bruno canta bem pouquinho, né? Aí, recentemente, tem o Gabriel Faria, que a gente gravou com o Gabriel, recentemente, um trabalho dele, e ele canta com o Edson e Hudson, da dupla Edson e Hudson. Pra mim, o Edson, aliás, assim, abrir um parênteses assim, é a melhor voz que eu conheço. Edson. Eu pude falar isso pra ele pessoalmente, eu acho linda a voz do Edson. Mas olha, trabalhar com esses nomes, tal, alguns que você pôde falar, outros não, mas esses que nós citamos aqui. Como fica lá? Que legal! Olha ele! O Edson, querido ele. E aquele ali é o Edson? É o Edson, do Edson e Hudson. O tempo passou. E o do lado ali, quem? Esse é o Gabriel. O Gabriel vem agora também cantando, abrindo o show do Leonardo, que vai ser em Indaiatuba. Que conquista bacana. Que legal. E o Lucas também vai colocar aí, porque eu falei da sala, né, dela, que ela tem uma sala muito bonita e tal, então tem alguns... Ali era na sua sala, Ali? Não, ali foi no... Peraí que eu já acho. Aqui é. Aí, a sala isso dela. aí aí já é a minha sala, eu tô vídeo. falando um pouquinho de comunicação. Olha lá, que bonito que é, fica os instrumentos. Eu já... Você já tá familiarizado com essa sala? Já, né? Eu adoro lá, porque aqueles violões, ela tem um violão 12 cordas. Você faz com que frequência? Uma vez a cada 15 dias que eu consigo ir. Eu vou amanhã, né? Eu tenho amanhã 9 horas da manhã. Ó, o Thales aí, ó. O Thales, Roberto, eu tive o prazer de conhecer quando eu fui aí trabalhar a voz da Kemily para esse DVD, que foi agora em novembro, acredito. E aí eu tive a honra de estar com o Thales, conhecer, conversar, trocar experiência, ele também querer aí o aquecimento, a gente trabalhar a voz dele. Ela participou do DVD dele, né? Ele participou do DVD dela. Isso. Ele tem um lançamento agora, inclusive, dele cantando o novo dela, que saiu agora esse mês. Legal. Eu vou consumir, eu gosto muito. Fecha aí, vamos ver uma coisa aqui. Fecha aqui. Esse daqui no final a gente fala. Porque eu sei que é um projeto muito bonito, muito importante que ela fez, então no final a gente vai falar sobre esse projeto que ela fez aqui. Olha lá. Eu acho que tem... é a Nícia. A Nícia tá aí, ó. Ela ali, ó. É a Nícia. Ela tá aqui, ela tá um pouco envergonhada de vir conversar, mas ela uma próxima vez ela vai vir aqui, porque ela trabalha com comidas saudáveis. E eu sou totalmente vegan. Aqui, toda paquitona. Que bonito seu Instagram. Olha lá o Matheus e o Cristiano. Essa é a dupla que fez o feat com o Bruno, do Bruno e Marrone. Isso. Que legal. Que sai agora. Que demais. Sucesso pra eles, viu? Agora, como que é trabalhar com o ego dos artistas? Porque artista é assim naturalmente, né? Tem aquele. E como que é trabalhar com isso? Aquele cara que tem 30 anos de experiência, daí depois de 30 anos ele resolve recorrer a uma coach vocal. Como que você trabalha assim esses dois lados? O lado técnico e o lado, da vaidade. Da vaidade. Então, eu sou uma pessoa privilegiada. Todo artista, tá? A artista que vem pra mim, ele sempre vem porque quer melhorar algo. E geralmente ele sentiu algo no corpo. Uma coisa, por exemplo, é colágeno. Então eles vêm pra mim e falam assim, Leili, eu percebo que
tá meio mole, eu não consigo mais segurar o som, porque a gente, a partir de 35, 36 anos, por aí um pouquinho, a gente vai perdendo colágeno. 40 anos, principalmente. Então, eles vêm com essa... perto de perder o colágeno. Eles vêm com essa falta, com essa falta do colágeno, e aí começam as reclamações, porque não consegue mais segurar as notas. Então vem tranquilo, porque já sabe que é um treinamento vocal, e aí a gente vai colocar tudo em ordem, tanto a atividade física que tem que voltar a fazer, e aí entra uma série de coisas, de cuidados com a voz, na alimentação. Eu não trabalho sozinha, então eu sempre indico pessoas nutricionistas, um personal. Por quê? Porque precisa ir... Tem um personal muito especial, tem um personal ela conhece, ela tem um personal pra indicar muito especial pra ela. Isso, ela vai falar, como que é o nome dele? Gerson Camargo. Aí, Gerson, é o marido dela. Seu esposo dela, ele é personagem. Ele é personagem. E também tem uma história muito bacana de acreditar no sonho. E ela é empreendedor. É empreendedor. Legal, pode ser um próximo convidado nosso. Pode ser um próximo convidado. Quer dizer, é uma união de coisas com o André. Você deve ter esse problema, obviamente. A parte física já era, né? Então, o André, ele faz... Eu acho que ele faz natação, se eu não tô enganado. Eu tava indo. Não, eu comecei, parei, aí eu tô fazendo caminhada quando dá. Aí, mas eu realmente sinto muita falta da atividade física cantando. Muita falta. Ainda mais em dias de calor, assim. Então ela fala e eu sinto. Eu falo mesmo. Mas a questão do que mais ela me ajudou foi a questão da respiração também. Saber respirar. Então essa questão de segurar a nota, a forma como ela me ensinou a respirar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu falei pros meninos da banda. Eu falei, cara, sabe o que eu mais aprendi nessa aula? A respirar. Parece besta, né? Mas, cara, você fala, pô, aprendi a respirar antes de uma nota. E às vezes no meio da frase eu dou uma respirada que ninguém percebe. Isso aí. Então tem isso aí. Olha, mas a parte da atividade física é importante, né? Muito importante. Não pra cantar, mas talvez pra aperfeiçoar a minha voz, eu vou te procurar. Porque assim, pasmem, mas eu já fiz aula de canto. Né? Confessa! Eu canto criança, muitos anos atrás. Mas sim! Fiz parte do coral Os Pequenos Mensageiros de São José. Tem aí uma memória auditiva. Eu gosto de música. Não, o Samuel é muito musical. O Samuel é muito musical. Ele gosta de música gospel, né? Música gospel. Ele gosta de música gospel. E ele é muito musical. Ele é muito assim Então, eu já acho que ele já tem um passo aí, né? Igual minha esposa. A Lívia é assim. A Lívia, você sabe, a Lívia canta bonito. A Lívia minha esposa tem uma voz. Acho que eu já até falei pra você. Minha esposa tem uma voz bonita. E minha esposa é o seguinte. Minha esposa, você falou, canta uma música com parede. Ela canta. Qualquer música qualquer palavra que você falar, ela canta uma música. Sim. Ela tem uma Ótima cabeça. De memória. Só que ela não acredita na questão. Minha esposa já é a pessoa que não acredita muito. E ela tem o sonho de cantar. Eu vivo tentando falar pra ela, mas você podia gravar. Vai lá dar uma volta lá na sala da igreja. Falei pra ela. Você tem que dar de presente pra ela a minha mentoria. Dá de presente. Vou fazer isso. Aí, amor, você vai lá passar ela presentão. Mas sobre essa questão do ego e tal. Então, pra artista específico não tem, porque não vem me procurar, tipo, caiu de paraquedas, não, tá? Agora, tem aquele que quer ser um grande artista, aí já passei pela experiência de atender umas pessoas, assim, que daí tem o ego e acha que... Mas, assim, nem começou a carreira. Sei quem é. Aí que é pior, né? O cara nem começou, já tá se achando. E aí, assim, a gente tem que deixa falar, deixa tal. Aí, aos poucos, você vai mostrando. Porque tem alguns que permanecem e tem outros que não. Se a gente for pegar de todos os artistas que eu já trabalho, a gente conhecer a história, é sempre uma história, como você falou, todo mundo tem uma história por trás e a gente respeita muito isso. Sim. Então, isso é a coisa mais linda de estar perto dessas pessoas, né? Agora, quando a pessoa já acha que é, e não é, então a gente está sempre aprendendo, é a constância do aprendizado. Então, eu não sei tudo, o artista não sabe tudo, quem está iniciando não sabe tudo, mas nós somos peças de Lego. Então, assim, o que falta em mim está em você e o que está em você falta em mim. Então, a gente como em todo o setor, né? Isso, com certeza. É um aprendendo com o outro. Aqui mesmo eu falo pro André que a gente está aprendendo, é novo pra gente, apesar de eu ter experiência um pouco mais em vídeo do que o André, por fazer mais, mas o podcast é uma coisa diferente, é nova, é um bate-papo, mas tem toda uma técnica, a condução.
mas o importante é a gente reconhecer que a gente está aqui aprendendo, né? E Isso, fazendo. sempre. E tá sendo uma experiência muito bacana, mas eu falo que essa questão do podcast, eu só tomei... quando a gente começou a montar o projeto, a gente tem vários jornalistas que trabalham com a gente aqui. Então, a primeira ideia é que a gente colocasse um jornalista. Eu só tomei a atitude de falar, eu acho que a gente tem que fazer. Eu, você e o nosso sócio Beto, que ainda tá... O Beto era pra passar com a Lili e a Lelia, porque ele tem tá um pouco ainda de receio, mas logo, logo ele vai. E ele é muito inteligente, ele sabe muito de empreendedorismo, mas ele tem mais a questão do vídeo. Mas eu tomei mais essa atitude, eu falei, eu posso fazer, eu consigo fazer depois que eu passei com você. Que eu falei, não, porque uma coisa é cantar. Outra coisa. Porque eu cantando no palco, eu tenho comigo a guitarra. Então eu me sinto meio invencível com a guitarra. Eu falo assim, não, eu tô aqui, sabe? Se eu não estiver cantando, eu toco e me viro. Mas aqui não. Aqui era eu falando, eu pensando e tal. Então, essa coisa também de acreditar na voz, no jeito que fala, veio muito disso. Veio muito das aulas com ela também. Que demais. Poxa, já tô com vontade de fazer aula com você, Isso aí, vou te esperar tanto lá. que fala, o Aldo falou-se muito bem de você. É o Aldo que me indicou. O Aldo que indicou, o André. E eu tava procurando uma fono. Eu tava achando que eu precisava de uma fono. Você vê como que é. Eu falei, você conhece como o Aldo faz muita coisa com músicos e tal, ele grava muito sertanejo e tal. E eu falei, eu preciso de uma fono. Tem uma mulher lá em Salto lá que é da hora, meu. Vejo os caras passar lá. E aí a hora que eu cheguei lá, eu vi, não tem nada a ver de fono. Não, ela sabe tudo, mas tô falando, é outra coisa. Eu falei, era isso que eu tava precisando. Pronto. Era exatamente isso. Boa indicação. Agora, além de palestrante, coach vocal, empresária, você também é escritora, né? Então, depois, vamos pros nossos reclames. Vamos pros nossos comerciais. Nossos comerciais. Então, já ela vai falar do livro dela. Exatamente. Escreveu, lançou. A gente tem que falar do nosso... Porque a gente tá chegando em 1 hora já de entrevista, Nossa, né? gente. Passa rápido, parece que faz 5 minutos que a gente começou. Nem sentimos. Então. E a gente tem que falar aqui dos nossos patrocinadores, né, Samuel? Isso mesmo. A gente dá uma pausinha pra Lili tomar apoiadores super bacanas, né, André? Você vai começar por quem hoje? Vou começar pelo Grupo Marcato. Grupo Marcato. Exatamente. Grupo Marcato, administrado pelo querido Edson Marcato. Um abraço, Edson. Um abraço, Alexandre. Um abraço, Geni. Participaram do podcast Mundo Empresarial com uma história super bacana, empresarial e também de um lado social incrível. Perdeu esse episódio, só entrar aí no nosso canal e conferir lá, tá? Mas sobre o Grupo Marcato, né, André? Isso. É um grupo voltado aí para o campo industrial, né, para a área da projetos indústria. Industriais, eles são uma empresa que eles garantem o projeto estrutural, industrial. Então, assim, para que uma estrutura de ferro não colapse, para que uma estrutura toda, né, de uma indústria não entre em colapso, que é muito sério. Então, é um trabalho que exige muita responsabilidade e muito profissionalismo e que eles têm. Por isso que eles já são uma empresa multinacional. Multinacional para centros comerciais, corporativos. Exato. E eles estão aí invadindo o exterior também no Texas, né? Daí, qual Texas e no Canadá, numa cidade que eu não vou lembrar, que é um nome diferente. Canadá. É uma cidade que eu já fui lá e tal, mas eu não lembro. Eu estive lá, mas eu não lembro. Então, o Grupo Marcato do Edson, muito legal, uma empresa muito bacana, parceira nossa, tá aparecendo na tela aqui, tá aparecendo aí embaixo também. Pode entrar em contato tranquilo, gerenciamento de projetos, né? E administração de obras. Exatamente, projetos Marcato. Industriais. Grupo Marcato. E quem mais? O Grupo Aprisco. Lá de São José dos Campos. São José dos Campos, Vale do Paraíba. Eles, André, que agora são um grupo, né? O Grupo Aprisco, que tem uma equipe fantástica, extremamente, assim, qualificada, sabe? Capacitada realmente para conduzir a tua empresa para um sucesso ainda maior, tá? Não é isso? Exatamente, eles prestam consultoria empresarial e eles fazem de tudo que a sua empresa precisa. Eu lembro de cabeça, meu querido. Você lembra? Não lembro. Isso aqui eu não lembro de cabeça. Que ela mandou. É o texto novo. Eu não então, lembrava nem de cabeça. Que você fala um, eu falo outro. Então vai. Então fala hoje eu começo. Então vai. Holdings e proteção patrimonial. Mas eles também têm um trabalho de planejamento tributário, viu? E auditoria de obrigações acessórias. Isso. E além do que, o forte deles são os serviços contábeis, né, fiscais e também toda a parte de departamento pessoal. E também a assessoria de análise de custos, de preço, de lucro e tudo isso. E você que está aí abrindo uma empresa, está passando para frente, algo assim, tem todo o planejamento também societário e sucessório. E também abertura e
Abertura, alteração e encerramento de empresas. Não necessariamente encerrar sua empresa, tá? Às vezes você precisa fechar esse CNPJ, abrir um novo, outro, você vai crescer, vai mudar tudo. Então, Grupo Aprisco presta todo esse serviço de assessoria para vocês em todos isso que é tão importante para os empresários. Exato. Eu lembro que lá ela me falou assim, a Lucinéia, a administradora do Aprisco, que o bacana é quando a pessoa vai procurar um serviço lá, ele não precisa ir para vários outros lugares. Ali eles acham lá. Tudo completo. Isso que é o bacana. Grupo Aprisco, todas as informações aqui de contato, Instagram, tá aparecendo site, aqui na sua tela. Tá aparecendo aqui nos caracteres. Vai ficar fixado também nos comentários aí na descrição do vídeo. Isso. Para você acessar diretamente o site deles e tudo mais. Então, muito legal o Grupo Aprisco e logo você vai conhecer a história deles aqui também. Num bate-papo super bacana que a gente vai marcar. Eles vão vir lá do Vale do Paraíba conversar com a gente. Isso mesmo, nossos próximos convidados. Agora, voltando à nossa entrevistada, Leili Camargo, coach vocal. Leili, você escreveu um livro, entre tantas coisas que você já fez e faz. Seu primeiro livro foi o Aprendendo a Musicalizar. Como foi a experiência de escrever e escrever sobre música? Isso, esse livro saiu para terminar a faculdade, onde a gente viu no mercado uma lacuna que os professores de educação artística que estavam dando aula de música sem saber música. Então, nós criamos uma ferramenta para que o professor de educação artística, que nunca estudou música, dá uma lida no livro, e aí, com os exemplos, vendo o vídeo, ele poderia dar uma aula de música com mais qualidade para os seus alunos. É mais uma vez a Leili vendo uma lacuna e preenchendo ela, né? Preenchendo ela. Demais. E aí, esse livro entra alguns pedagogos dentro da área da música, que é o Schaefer, Suzuki, que é o instrumental, que é o Orff. Então, assim, tem uma série de autores que falam sobre a musicalização infantil de uma forma mais gostosa. Dalcroze, que é você sentir a música, que lembra quando as pessoas usam isso de expressão corporal, coloca a música e relaxa. Então não é isso, existe um fundamento que é de Dalcroze. Dalcroze. Olha, tem nomes específicos. Eu não sabia também, não. E ele fala dessa vibração de você musicalizar a partir do sentir a música. Então, a gente podia ter pedido pra ela trazer o livro pra uma decoração. Não, mas amanhã eu tô lá. Amanhã, na verdade, pedindo, nem sei se tem lá uma cópia. Se não tiver, ela vai ter que arrumar. Amanhã não, né? Eu já estive lá. Você já esteve. Mas pode ser um livro, tal, ou qualquer coisa que você acha que vai ficar bacana aqui no nosso cenário. Porque ninguém sabe se a gente tá gravando. Pode ser um violão, então. Pode ser um brincadeira. Aquele violão 12 cordas. Ai, meu Deus. Eu confesso que aquele lá tá bom, viu? Inclusive passou pela mão do Marquinho da Blend, que deixou aquele violão. Ficou muito bom mesmo. Ela tem uns violões lá. O violão que você ganhou do seu pai tá lá? Não tá. Não tá? Não tá. Eu vendi ele, mas eu me arrependo. Eu passei por isso já. Teve instrumentos que eu tive quando era menorzinho, que eu vendi, que eu também... Tudo bem. Aí eu tento comprar do mesmo modelo, do mesmo ano, assim, pra dizer que eu tenho. Achei, mas tá bom. Mas tá bom. Qual que era o modelo? Era um Janine. 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 Você dá nome também pros seus instrumentos, igual o André? Não dou. Não, eu dou nome pra todos os meus instrumentos. Você tem uma rosa que chama o quê? Ricarda. Legal. É uma guitarra rosa, chama Ricarda. Em homenagem ao meu amigo Luiz Ricardo. Entendi. Que ele gosta tudo rosa. Todas as coisas dele, ele gosta de rosa e roxo. Aí eu fiz uma guitarra rosa. Eu só falo com os instrumentos, isso sim, mas nome não. É piano, super normal, bacana. Violão. Eu faço carinho. Eu termino o show assim, a gente tem umas particularidades de músico. Não, eu dou nome. Tem a Nivalda. Tem a Catarina. Querida tem Catarina, gente boa. Adelaide. Tem... Nossa, tem o Vitor, a mais velha de todas, qual que é? A mais velha de todas que eu tenho lá é a Catarina. Abraço pra Catarina, querida. Catarina linda, tá toda lascada, coitada. Mas você acha que a Leili, ela escreveu um livro só? Ela participou também de outro, né? Que é voltado pros hospitais. Os hospitais, isso. Chama Músicos Atuantes em Hospitais. Esse projeto, ele veio... na verdade, eu trabalhava como... vou voltar na história. Eu sou a moça da história. Pode contar. Fique à vontade. Como eu achava um serviço pouco só do Projeto Guri, na cidade de Salto, eu fui levar minha mãe no médico, e aí eu vi aquele monte de idoso tudo sentado, esperando um determinado doutor que marcava que chegava X hora e chegava Y hora. Um determinado doutor ou um determinado doutores, né? Parece que é uma prática da galera, né? Aí eu olhei aquilo e falei, mas por que fica todo mundo aqui sentado sem fazer nada? Eu fui lá na prefeitura, na cultura,
E a secretária de cultura era a Vânia Barcela. Grande beijo pra Vânia, que até hoje gosta muito de mim. E aí eu entreguei um projeto pra ela. Eu falei, viu, tem assim, eu posso ir lá dar aula de coral pra eles. Olha, Leili, nunca tinha pensado nisso? Uma moça cantando dentro de um posto de saúde? Ótimo, vamos ver o que dá. Vamos. Aí ela deu 3 meses pra eu fazer a experiência. E aí, de 15 pessoas foi pra 20 idosos, de 20, 40 e até 80 idosos. Nossa. Mais uma vez, uma hora é 70 crianças, outra hora é 80 idosos. E eu andava com esses idosos e aí a gente montou, até em Salto, um encontro de corais seniores. Olha que legal. Demais. Que bonito. E aí eu fiquei 8 anos trabalhando, prestando serviço na prefeitura pro coral de idoso, que chama Centro de Convivência do Idoso, e eles gostaram tanto que me convidaram para participar e montar o mesmo projeto no CAPS, que é Centro de Atendimento Psicossocial. CAPS 2, esquizofrenia e bipolar. E aí eu trabalhava com esses 2 corais. E aí a minha chefe, que era na época a Márcia, ela recebeu um e-mail dizendo se tinha algum perfil no seu local de trabalho que gostaria de fazer música atuante em hospital. E aí também, a gente tinha que conhecer o projeto e passar pela prova. Por quê? Porque ela, pela faculdade de Estrasburgo, na França, que vinha para o Brasil fazer esse projeto por 2 anos. E adivinha quem passou no Brasil para 15 vagas? Tu mesmo. Eu. Olha só. Tinha que ser. Aí, nós fizemos esse projeto pela faculdade com o Dr. Vitor Flusser e chama Músicos Duelo. O que os músicos fazem? Não é fazer música com um paciente de dó ou ir lá só cantar sem o significado. Não. É você fazer música e tirar ele do ordinário para o extraordinário. Então, a gente oferecia objetos para ele cantar com a gente, junto a gente formar essa bolha de canção. E é uma canção sem dó, não, é só para tirar ele daquela forma de dor e fazer com que a mente dele vá para outro lugar. E isso a gente fez por... Olha lá. Aí! Legal. Projeto foi uma edição antes dessa. Provavelmente vai ter fotos por aí minha. Legal. Você acha aí, Lucão? Tem vídeo no canal do YouTube e tudo. Inclusive tem vídeo também eu dando entrevista, acho que foi pra Record ou pra Globo. Ai, como ela é Globo chique. TV tem. Eu acho que tem, tá bom? Demais. Muito legal, muito bonito. E aí a gente eu fui convidada para ser coautora desse livro, Músicos Duelo, que falou de todos os músicos atuantes do mundo. E eu tô lá. Parabéns. Tem mais livros aí ou não? Não, desse projeto. Então, daí eu encerrei esse projeto. Eu até trabalhei aqui no São Camilo por 2 anos. Olha, fazendo, contratada. Vamos combinar um negócio, porque tudo que ela faz por muitos anos. Parece que ela tem uns 90. Ai, a idade. Vamos falar da idade? Vamos ver quem ganhou. Nós fizemos um bolão aqui. Eu já sei quem chegou mais perto, então... Vamos ver. Eu falei 31 anos. 31. O Lucas falou... 35. Aldo. 33. A Bia. 31. Bia, Idade de Cristo. Bia, 31. Tá igual a mim. Muito bem. Aí ela já sabe. Ela já sabe. Mas, e rufe os tambores. Diga. Eu sou de 82. Ou seja, então eu tenho 41 anos. Não. 41. Não. Tem algo errado que não tá certo nisso. Eu conheci ela falou que ela tinha 40. Não pode ser, né, Bia? Quando eu fui lá a primeira vez, e aí ela falou, não, porque eu tenho 40 anos. Eu falei, o quê? Você tá me tirando. Não que 40 anos seja velho. Não, mas assim, tipo, 5 anos a mais que eu. Aí eu falei, olha minha testa, cheia de marcas, eu não tenho nenhuma. Falei, e o Botox? Não tem nada. A minha não tá assim. Zero. Ainda. Porque... olha a Leili, Ainda bem que mudou de assunto. Vamos mudar de assunto. 40 anos, a Leili tem 40 anos. Eu fiz 41. 41, e isso é um exemplo que a música, além de tudo, rejuvenesce. Isso aí. Olha lá que lindo. Olha lá. Esse hospital é o Hospital Premier, que é um hospital de cuidados paliativos em São Paulo. Tá. Imaginei que não fosse aqui por perto. Não, em São Paulo. Que bonito. Ela cantando.
Gracinha. E aí a ideia era essa, a gente cantar até o paciente cantar. Daí você tira a sua voz e deixa, aí você faz uma história com o paciente. Lely, mas que prazeroso. Ai, lindo. Que demais. Eu tenho demais. orgulho. Muito bonito. E eles mesmo. ficam tão felizes, né? Fica. Samuel, o sonho dele é ter, né, uma casa de idosos, né? Não uma casa. Porque Você sabe- eu gosto de velhinhos. por isso Você que Você eu sabe falo que o isso. mais bonito, o mais bonito disso é, por exemplo, o São Camilo enxergar Uhum. e contratar a gente. E eu Então, ficar aqui isso por é muito 2 anos. importante. É. Isso Por é 2 muito- anos, bonitinho, assim. E Por tem isso que Tem até hoje, Não através de outro tem. projeto? Não. não tem, Ó, mas não tem. prefeito e a galera tem que Deveria, estar, né? Vamos voltar, não é isso? por favor, É. eu conheço o secretário de turismo de Tu, vou Isso. falar pra ele indicar. Não, eu sei, o secretário de cultura eu também tenho contato. Uhum. Vou falar com ele sobre isso, vou tentar. Vou muito tentar falar 10. com ele. Eu encerrei o projeto, né? Existem ainda. Eu encerrei porque eu fui para outros ares, né? Eu Sim. gosto disso. Eu sou de Não fechar para, não ciclos, para. É. E agora eu tenho uma outra missão. Mas tudo na minha vida foi realmente como a missão, né? E eu percebo que é sempre deixando mais bonita essa caminhada, mais florida essa caminhada. Porque senão não faz sentido se eu não fizer diferença na vida do outro. Exatamente. Se eu passar só por passar, não. A gente tem que Isso passar mesmo. e agregar na vida do outro. Verdade. Então toda a minha caminhada sempre foi E uma dessa linda maneira. caminhada, viu, Lely? E você, Lely, consome o que de música? Que tipo de música? Ai, gente, muito legal isso. Eu consumo muito, muito jazz. Eu já ia imaginar o funk, já pensou? Não, muito Jazz. jazz, Ah. muito jazz, muito soul. Eu gosto muito dessa vibe de Era a sua pegada, criações. então. Ela é... De notas tortas que a gente suspeito, chama. que ela Demais. obviamente que eu sei que não é falsidade. Ela gosta muito de me ver cantar, e gosta muito de ver tocar. Ela Eu fala que ela gosto, quer aprender a gênia. tocar violão, assim, mas ela sabe tocar, obviamente, mas ela quer tocar. E é o que eu sei que ela... É que ele toca muito, ele é guitarrista, violonista, eu não sou, né? Eu sei que ela gosta muito dessa pegada aí. Então ficou fácil também pra eu agradar ela quando eu chegou lá. Mas eu bluseiro? Eu sou bluseiro, Jazzeiro, bluseiro bluseiro. e Mas ele faz roqueiro. 400 notas, não tem jeito. Gente. Ah, tranquilo. Agora eles sei que vão Bora. falar, porque tem que falar de empreendedorismo, isso e aquilo, eu sei. Mas eu tô curioso pra ouvir um pouco da sua voz. Será que um trechinho só? Não, Mas ela coloca falou, aí. ela falou de empreendedorismo. Olha a história Não, dela, toda a história dela é Não, eu empreendedorismo. tô dizendo assim, mas é que agora eu vou fugir um pouco. Não, Porque eu não queria tem Nossa, problema, velho. não tem problema. cantasse só Inclusive, um pedacinho eu de quero que alguma ela cante um música. pedacinho, mas aí antes dela cantar esse pedacinho, Lucão, abre de novo lá o Insta põe e eu pega aqui. cantando aí. Porque tem Aquele vídeo, né? aquilo lá. Daí eu Ah. quero que ela fale, porque eu sei que ela me falou que aquilo é um projeto muito especial pra ela. Porque você cantando, você falou de uma peculiaridade. Você falou que não é uma coisa assim que você queria, você se preparou muito pra cantar mesmo. Que ela faz as Isso, pessoas isso, cantar, isso. mas ela cantar, Isso. ela Acho que tinha. ali. Eu quis passar pelo É processo, um que ela né? tem esse aqui, ó. É. Vê se tem o vídeo aí. Só que acho que passei vai ter que pelo- aumentar o volume da TV no máximo. Eu passei pelo processo. É. Aumenta o volume da TV aí, galera. Mas Aí tá, embaixo, o ó. som tá interrompido ali, ó. Aí. Ah, não. Essa música é linda. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Que lindo. Canta não. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Que
que lindo. Que isso. Olha, uma salva de palmas pra Leili. demais. Vida, hein? Eu ficaria te É ouvindo isso, aqui amiga. até, ainda mais que eu gosto muito dessa música e ficou uma interpretação muito linda na tua voz. Muito bonito. Fala um pouquinho desse projeto aí, Leili, pra Demais. gente chegar depois nos finalmente aqui, Então porque eu sei que vamos. isso é um dos últimos projetos que você Esse fez, assim, né? Foi no final do ano, né? Foi no final do ano. Esse projeto nasceu no meu coração, na verdade, quando eu resolvi montar esse grupo chamado M-Fox, que são Mulheres Fortes Exponenciais. E por quê? Porque eu já atendia empreendedoras, empresárias, e aí ficava todo mundo longe. E aí eu falei, vou montar um grupo e vou colocar todas dentro. Nesse grupo, daí era 24, que se tornou 30, que se tornou 80, que se tornou 120 mulheres. E nós fizemos um encontro todo mês o ano passado. Então, todo mês a gente se encontrava, essas mulheres, para fazer negócio. E nós temos uma filosofia, Deus, família e network. E aí, desse grupo, eu falei assim, eu preciso dar um presente para essas mulheres no final do ano. Como eu disse, a gente tem que deixar marcas nas pessoas. Sim. E aí, eu preparei esse projeto até uma forma para que eu passe pelo processo. Uma coisa é eu acompanhar o cantor, como eu faço, desde a pré, pós, produção e pós. Mas eu nunca fiz isso comigo. E aí, eu falei, então, vamos lá. Aí, eu comecei a montar esse projeto em julho, na verdade, porque sozinha... Do ano passado. Do ano passado, sozinha, o ano passado, porque eu não podia também chamar as meninas para me ajudar, porque senão elas iam descobrir. Então, eu não queria que ninguém descobrisse. E aí eu comecei montando o que eu queria, e com gravação, tudo, e aí eu montei esse projeto, e no final do ano, de encerramento do nosso trabalho, eu cantei para elas, e a gente gravou, e elas passaram também, elas sentiram como que é uma produção, como que é a Leili, né, nos bastidores, como é que funciona artisticamente, e aí foi muito emocionante, porque elas nunca esperavam isso, pelo menos eu acho. Lá. Né? Que projeto maravilhoso. E aí eu fiz isso e montei um repertório com 4 canções, tem uma que ainda não foi pro ar, mas vai. E canções essa é gospel, mas todas do gênero gospel, não? Isso, essa eu fiz todas do gênero gospel, mas eu canto, não tem nenhum problema. Ela vai cantar comigo, a gente vai gravar uma música. Ela falou, eu tô esperando o convite oficial pra gente, vamos fazer uma música e vamos gravar. Essa eu quero oficial ouvir, hoje, nós vamos gravar uma música. Ótimo, Isso. então Eu vamos e André. compor, exatamente. Nós vamos gravar mais essa André dos música. Reis para Aí você. Nós vamos E da garota cheia de sonhos, pra essa empresária, pra essa referência que você é hoje na música, né? Eu gostaria que você olhasse pra essa câmera aqui e você desse um recado pra quem, como você, um dia sonhou, passou pelo que passou, numa infância extremamente delicada e se tornou realmente uma potência naquilo que você faz. Fala agora pra quem tem o mesmo sonho que o seu. Nunca desista, nunca desista. Não construa nada e depois desconstrua. Construa, porque tudo está conectado dentro da sua história. É do interno para o externo. E todo mundo existe uma beleza. Beleza na produção da sua mão, beleza da sua arte, beleza no seu rosto. Sempre há. Por quê? Porque nós somos, como eu disse, peça de Lego. O que está faltando em mim, às vezes está em você. E como às vezes a gente se esconde, a gente não te acha. Mas você é tão especial quanto eu. Mas não desmonte aquilo que você já está montando da tua vida, seja na sua profissão, seja dentro da sua empresa, seja como empresário. Só continua, porque durante o percurso e a sua caminhada, você vai se encontrar e vai se conectar. Não existe receita para essa caminhada, existe a vida. E a vida nos deu essa beleza para ser vivida e experienciada. Muito Meu bem, Deus, muito legal. Que demais. Olha, eu posso dizer assim seguramente, gostei muito de você. Eu que Muito agradeço. querida, história fantástica. André já falava muito bem de você, Aldo, mas te conhecer pessoalmente, realmente, no dia de hoje foi um presente. E tenho certeza que está sendo um presente para muita gente que está nos assistindo. Pra né, mim André? pra mim é uma realização, porque eu queria que a Leili fosse... Nós tivemos aqui já algumas mulheres que conversaram, mas junto com outros o marido convidados, e tudo mais. Uhum. E então eu queria que a Leili fosse a primeira empreendedora mesmo vir aqui solo falar. Então eu tô muito, muito feliz que você veio. Eu sabia que você ia aceitar na hora, então eu chamei, falei, venha, vamos gravar logo. E eu tô muito feliz, eu sou muito grato a você, a sua vida, porque o que você me passou na música foi muito importante pra mim. Só a minha esposa acho que vai saber o quanto mudou
a minha mentalidade em relação a essa questão do canto, né? Então, eu tô muito feliz mesmo de você estar aqui e vou parar de falar, senão eu me emociono. Ah, que lindo. Eu que Que agradeço. bonito. E será que você pode cantar alguma música que venha ao teu coração, aquilo que você tiver vontade de cantar? Pode ser um trechinho, é claro, mas para ser um presente para quem tá nos assistindo e pra gente também. Gente, vamos lá então. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. E por aí vai. Vocês estão assim pra mim, ó. Muito bem, parabéns, parabéns. Demais, maravilhoso. Capítulo mais que especial hoje, né, Samuel? Verdade, especialíssimo. Espero que vocês aí de casa tenham gostado. Espero que você, Leli, tenha sentido aí à vontade. Eu agradeço o convite, muito, agradeço todo o capricho. Na verdade, agora eu já faço parte da família. Faz da mesmo. Global Digital, inclusive, eles fizeram a minha landing page. Exatamente. Faz a Então, nossa propaganda aí, exatamente. Então, tá aí. Aqui, é ó. um trabalho que eu Olha. super indico. Inclusive, tem algumas já empreendedoras desse grupo que vai vir para cá. Então, eu fico Estamos à disposição. obrigado. muito feliz. Obrigada por esse capricho todo que vocês têm Você merece. com os clientes de vocês, na verdade, que primeiramente, escutar o que a pessoa quer e alinhar isso. Então, parabéns por esse obrigado, trabalho de muito vocês. Obrigado. E é Foi um isso, eu só tenho que prazer agradecer. fazer esse trabalho pra você. Nós que E agradecemos. tem uma questão que ela tem também uma fala dela. Ela tem uma frase que ela fala que é muito marcante. Qual que é, Lili? Muita voz! Então ela fala, ela tem de Muita novo, sabe? Muita voz, ela muita voz, Isso sabe? aí. Que Então é demais. muito legal. E mais uma coisa, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá, eu falei, quem faz suas mídias? Aí ela falou, eu. Eu falei, cara, eu Muito- trabalhando com O isso, Instagram trabalhando... é muito bem feito. Ela assim, que faz tudo. Ela faz bacana tudo. Eu demais. falo, cara, eu nunca vi uma pessoa que não tem agência e tudo mais fazer tão bem feito. Não dá nem pra eu tentar vender meu peixe pra ela, né? Só pra ser parceiro nessa parte aí, mas ela faz muito bem feito. Então, para o que ela falou, né? Essa parte de a pessoa se comunicar muito bem e tudo mais. Então, assim, você não é do digital, né, Lili? Você não é do marketing e tudo mais. E Não. faz muito bem feito. Então, é só querer, é só querer. estudar que a pessoa consegue. Isso É a aí. Leile Camargo, 1001 utilidades. 1001 utilidades. Leile, Imagina. prazer, Obrigada. viu? Deus continue te abençoando Amém, muito Jesus. nos seus negócios, sua família, em todas as áreas. Obrigado pela oportunidade. Você aí em casa, se puder compartilhar, né, esse episódio para outras pessoas, eu tenho certeza que vai ser bênção, vai ser realmente um ensinamento para quem você passar à frente. E todos os dados da Leili vão aparecer Tá aí, aqui é isso embaixo. Quem mesmo. quiser contatar a Leili ali para os serviços dela, eu recomendo. Os outros artistas e profissionais que passam com ela, com certeza também recomendam, porque é uma excelente profissional e com uma história muito boa, muito bonita, como a gente viu Muito aqui. linda, muito linda. Obrigada. Leili, muito obrigado. Muito obrigado mais uma Milhões de vez. beijos, Obrigada. Obrigado a todos. Valeu, Samuel. Muita voz, gente. Obrigado. Muita voz. Muita voz. Muita voz. Valeu a galera aqui da técnica. Obrigado, pessoal da técnica, direção, tudo aí, ó. Gente, Deus, saúde, prosperidade para todos vocês e obrigado. Até a próxima. Valeu. Muita voz. Muita voz.